Vamos ler o texto? Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Os sinais que ele realizava deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam as suas vítimas. Muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria. E o fim do Espírito Santo, ela cresce. Nós já enfatizamos a questão da oração como um meio de crescimento para a vida da igreja. Nós já falamos sobre a comunhão como um meio de crescimento. Nós já falamos sobre o serviço como meio de crescimento. E hoje nós vamos enfatizar na questão de missões, ou a pregação, a evangelização, porque missões é um templo bem amplo. Nós fazemos missões quando realizamos culto aqui na igreja, fazemos missões quando nos reunimos numa célula, nós fazemos missões quando temos uma atividade com crianças. Tudo que a igreja faz, a igreja quando leva Jesus ao coração das pessoas, a igreja está fazendo missões. E missões é um meio de crescimento da nossa igreja. E nós precisamos ter essa percepção. Tá bom, queridos? Domingo que vem nós encerramos essa série de mensagens com esse tema. No dia 9 de março nós teremos a campanha de missões mundiais, ou culto de abertura da campanha de missões. E no dia 16 nós temos o aniversário da igreja. Então nós já vamos encaminhando aí para uma transição nas nossas ministrações aqui. Não temos dúvidas que nós precisamos orar. Amém, queridos? Ontem estivemos orando aqui na igreja, para que a igreja estreite laços e a igreja possa crescer através da comunhão. Não há dúvidas de que o serviço é algo muito importante para o crescimento da igreja. E nós não temos dúvidas de que evangelizar ou fazer missões também é uma ferramenta importante para o crescimento da igreja. Jesus deixou uma ordem em Mateus capítulo 28. É a grande comissão. Jesus dá a ordem, ele estabelece o poder, a força para cumprir a grande comissão. Então Jesus diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos 8 ele envia o Espírito Santo a nos capacitar a fazer esta obra. Quando nós pensamos na missão da igreja em Jerusalém, ou da igreja primitiva, esta missão, queridos, ela tinha basicamente 3 ênfases. Primeira, fazer missões em Jerusalém, onde a igreja estava situada. Mas Jesus diz, também na Judéia e na Samaria, as regiões próximas de Jerusalém. E Jesus encerra esta ordem dizendo, e até os confins da terra. Então, o desafio missionário da igreja começa em Jerusalém, ele se expande para a Judéia e para a Samaria, até chegar aos confins da terra. Em Atos, até o capítulo 7, a igreja cumpre o chamado de Jesus. Após a morte de Estevão, no capítulo 7, ela então inaugura uma nova fase missionária. Ela vai para a Judéia, ela vai para a Samaria. Judéia e Samaria, no nosso contexto, poderia ser as cidades vizinhas. Se nós tivermos, a partir do capítulo 13 de Atos, a igreja então inaugura a terceira ênfase missionária, até os confins da terra. O apóstolo Paulo então faz viagens missionárias para levar o evangelho a toda a terra conhecida daquela época. Nós, como igreja, podemos entender que fazer missões até os confins da terra pode
ultrapassar as barreiras do nosso município, do nosso estado e, por que não dizer, também do nosso país. Nunca é enfadonho enfatizar que nós que estamos aqui em Foz do Iguaçu, temos o privilégio de mundiais no Paraguai pela manhã, fazer missões nacionais em Foz do Iguaçu à tarde e fazer missões mundiais na Argentina à noite, ou vice-versa. Assim como os turistas fazem quando vêm a Foz do Iguaçu, eles vão ao Paraguai fazer compra de manhã, eles almoçam em Foz do Iguaçu no meio-dia. E nós estamos, irmãos, numa cidade privilegiada para fazer missões nessas três ênfases: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão da igreja só será completa quando nós trabalharmos essas três áreas ou essas três ênfases de forma simultânea. Significa que nós não precisamos esperar concluir a evangelização do bairro Portal da Foz ou da cidade de Foz do Iguaçu para sairmos e fazermos missões na nossa Samaria e na nossa Judéia. Da mesma forma, nós não precisamos esperar concluir a obra missionária na Samaria e na nossa Judéia para depois ir até os confins da terra. A Bíblia nos dá a percepção, meus irmãos, de que nós devemos estar ativos nessas três áreas, nessas três ênfases, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que evangelizamos o Portal da Foz, que é a nossa Jerusalém, ou a cidade de Foz do Iguaçu, ao mesmo tempo nós temos que evangelizar, quem sabe, as cidades próximas a nós, e ao mesmo tempo evangelizar as nações vizinhas. A igreja não precisa esperar concluir uma área para depois entrar na outra, é simultaneamente. E nós vemos isso aqui no livro de Atos. Até o capítulo 7, Jerusalém era o foco. Do 8 ao 13, a Judéia e a Samaria se tornaram o foco. A partir do 13, os confins da terra. Mas eles não deixaram de evangelizar em Jerusalém. Eles não deixaram de evangelizar Judéia e Samaria quando eles se lançaram aos confins da terra. Ao mesmo tempo que evangelizamos a nossa Jerusalém, temos que expandir para a nossa Judéia e a nossa Samaria, e temos que expandir aos confins da terra. E fazer missões nessas três ênfases, meus irmãos, não é só levantar ofertas nas campanhas de missões estaduais, nacionais e mundiais. Nós não podemos, como igreja, ter uma visão muito pequena de missões, sendo um período onde nós oramos pelos missionários, nós conhecemos alguns trabalhos que a junta de missões faz, nós levantamos uma oferta e mandamos para esses missionários, ou nós contribuímos com um PAN missionário. Essa é uma parte de fazer missões que nós temos que desenvolver como igreja. Fazer missões ou fazer missões é o coração da igreja. Irmãos, o coração da igreja não é construção do templo. O coração da igreja não é investir dentro, para nós, para o nosso conforto. O coração da igreja é missões. E por isso, então, nós entendemos o porquê algumas igrejas estão doentes ou algumas igrejas já morreram espiritualmente, porque elas deixaram de fazer missões, que é a obra primeira que o Senhor chamou a nós para fazer como igreja. Se nós, como igreja, deixarmos o coração missionário parar de pulsar dentro de nós, isso será o fim, a morte da igreja. A morte da igreja se dá quando o coração missionário parar de pulsar no peito de cada crente, de cada um de nós. Então, queridos, nós não podemos esquecer desta questão tão importante para nós como igreja, vital, que é a obra missionária. Amém? Você compreendeu esse conceito? Sim? Então avançamos um pouco mais. Aí você pode se perguntar, pastor, mas o que é realmente fazer missões? É uma boa pergunta. O que é fazer missões? Fazer missões é enviar missionários? Sim. Fazer missões é sustentar missionários? Uma outra pergunta, como cada um de nós pode fazer missões todos os dias?
agora já nos compromete mais. Porque fazer missões é um tempo muito amplo. Mas como cada um de nós pode fazer missões todos os dias? E disso vem uma outra pergunta. É possível ser um missionário todo o tempo, sem ter tempo integral na obra missionária? Você como profissional, você como pai de família, você como mãe, você como estudante, como universitário, você como adolescente, você e eu, no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, na nossa rotina, nós podemos ser missionários o tempo todo? E a palavra e a resposta é sim, óbvio, eu posso ser um missionário o tempo todo sem me dedicar exclusivamente ao trabalho missionário. E isso nos leva a uma segunda reflexão. Para ser um missionário, você não precisa deixar o seu emprego, você não precisa deixar a sua família, você não precisa deixar a sua cidade e ir lá para um campo distante para viver uma experiência missionária. Pode ser dessa forma, mas não precisa acontecer dessa forma. Nós podemos ser missionários todos os dias, todos os momentos, aonde nós estejamos, porque esse é o papel que o Senhor nos chama a desenvolver, cada um de nós. A ordem genérica da Grande Comissão, ela é especificada e obedecida em Atos. Atos 1:8, Jesus, ele derrama o Espírito para cumprir a grande comissão de Mateus 28. E durante todo o livro de Atos, nós vemos a igreja, então, cumprindo a ordem da grande comissão. Nós vemos a partir do capítulo 8 os discípulos sendo impulsionados para as cidades ao entorno de onde eles estavam. Até o capítulo 7, Jerusalém é o foco da evangelização. A partir do 8 que nós lemos aqui, irmãos, agora a igreja é enviada para fora da cidade. A morte de Estevão, a perseguição vinda por meio de Saulo, foi o elemento para colocar aquela igreja em atividade para fora de Jerusalém. Eles então deram seus primeiros passos na evangelização, no alcance das regiões circunvizinhas. Filipe, o diácono, foi até Samaria, o texto que nós estamos lendo para essa noite. E ele então vai até a Samaria e lá ele começa a pregar a palavra de Deus. O mesmo Filipe, diácono, ele chega até Gaza, Azoto, até na Cesareia, capítulo 8, verso 26. Então, esse homem, chamado Filipe, que era um diácono da igreja em Jerusalém, ele sente uma chamada de Deus para fazer a obra missionária. Esta expansão promoveu conversão, inclusive do Saulo, lá no capítulo 9. E o crescimento da igreja, no capítulo 9, verso 31. E aí nós chegamos a mais uma pergunta. Quem fez esta obra missionária? Quem levou a mensagem para a Judéia, para a Samaria, para Azoto, para a Cesareia? Quem foi usado por Deus para um grande mover missionário de salvação fora da cidade de Jerusalém? Quem fez isso? Não foram missionários de tempo integral. Não foram os apóstolos. Sabe quem fez isso, meus irmãos? Foram os crentes, entre aspas, normais da igreja de Jerusalém. Ou para ser mais específico, foi o Filipe, que era um dos diáconos eleitos lá no capítulo 6. Isso significa então, meus irmãos, que para fazer missões, nós não precisamos esperar vir um missionário para a nossa igreja. Nós não precisamos enviar alguém como missionário da igreja, embora isso seja importante também. Cada membro da igreja pode ser um missionário. Cada um de nós pode entender essa chamada. Cada membro, líder, cada pessoa que está no nosso meio pode responder a Deus e fazer a obra missionária. Nós não podemos entender que a obra de missões é específica apenas aos missionários. Mas quando cada um de nós, como membros da igreja, entendemos a responsabilidade, entendemos a chamada do Senhor, nós como Felipe, vamos fazer além daquilo que estamos fazendo na nossa igreja local. E eu reitero isso aqui, meus irmãos. Felipe foi eleito para ser diácono, para distribuir os alimentos às viúvas, mas Deus constrangeu o coração dele. Felipe, faça mais do que o trabalho diaconal.
você pode fazer mais do que apenas atender a necessidade das viúvas. Você pode levar a palavra de Deus e você pode impactar e salvar muitas outras vidas. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, a nossa igreja vai começar a viver de forma mais específica e vai começar a desenvolver de forma mais eficaz a obra missionária. Olha o que Felipe fez, um trabalho excelente. Capítulo 8, do verso 1 até o verso 5, que nós já lemos. Uma igreja que faz missões, ela vence os obstáculos e ela avança. Quando nós nos dedicamos para fazer missões, nós vamos transpor obstáculos que vão se levantar diante de nós. E nós vamos avançar na obra missionária. A Bíblia diz que uma onda de perseguição começou naquele dia após a morte de Estevão. E varreu a igreja em Jerusalém. De modo que todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens então sepultaram o corpo de Estevão, e no verso 3 diz que Saulo procurava destruir a igreja. Ele ia de casa em casa e arrastava as pessoas para fora e lançava na prisão. E aí no verso 4 diz que aqueles que foram dispersos, eles não se esconderam. Aqueles que foram dispersos, eles não se omitiram. Aqueles que foram dispersos, eles não se acovardaram. Aqueles que foram dispersos, eles aproveitaram esta dispersão para ministrar a palavra de Deus. Aqueles que foram dispersos, verso 4, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que eles fossem. Então, a perseguição de Saulo, a opressão da igreja, se tornou um meio de potencializar a obra missionária. Porque aquela igreja que outrora estava em Jerusalém, fazendo a obra em Jerusalém, agora é uma igreja que vai sair de Jerusalém e fazer a obra missionária nas regiões por onde eles andavam. Quando a igreja faz missões, ela vence os obstáculos e ela avança. Quais os obstáculos que nós vemos aqui? A perseguição não impediu o evangelho de avançar. A oposição nunca vai impedir a pregação da igreja. O sofrimento não parou aqueles cristãos. Presos, açoitados, mortos, assolados, eles continuavam pregando a palavra de Deus. Então nem a perseguição para a igreja continuar pregando e fazendo a obra missionária. Pelo contrário, isso foi uma ferramenta para que a palavra se espalhasse cada vez mais. Filipe, então, ele vai para Samaria, um lugar desprezado pelos judeus. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles não compartilhavam com os samaritanos. Jesus foi repreendido por ter uma ação amorosa para com os samaritanos, ou seja, Filipe rompeu barreiras culturais e barreiras sociais. E nós, como igreja, irmãos, precisamos romper essas barreiras culturais e barreiras sociais. Não nos enganemos, nós muitas vezes vivemos numa bolha cristã e nós muitas vezes não olhamos para quem está fora do nosso contexto. Muitas vezes nós acabamos discriminando algumas pessoas por algumas questões pessoais, particulares ou sociais. Mas o Felipe me ensina nessa noite de que quando nós, como igreja, nos dispomos a fazer missões, a pregar e a evangelizar, nós vamos romper essas barreiras e esses obstáculos. Nós vamos amar as pessoas, independente da cultura, do seu estado, da sua religião, da sua formação. Nós vamos quebrar essas barreiras e nós vamos ministrar a palavra do Senhor em amor. A igreja de hoje precisa sair da sua zona de conforto e alcançar aqueles que estão longe do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, abrir mão de alguns privilégios que nós temos como cristãos, numa igreja local, numa igreja consolidada. Nós temos que sair um pouco desse nosso comodismo para ir para fora, para compartilhar a palavra, ser como o Felipe. Independente da minha função aqui na igreja como membro, eu tenho uma função maior,
que é fazer missões, que é evangelizar e que é pregar a palavra de Deus. Fazer missões é sair da zona de conforto. Segunda questão que Felipe nos ensina nessa questão missionária. Quando fazemos missões, o poder do Espírito confirma a pregação do Evangelho. Veja no capítulo 8 ainda, o verso 6 e o verso 8. E lembre-se, nós estamos aqui falando de um diácono, membro da igreja. Não eram os apóstolos, não eram os líderes máximos da igreja. Mas quando a igreja se lança na obra missionária, na pregação, na evangelização, o poder do Espírito, a ação do Espírito, vem para confirmar a palavra pregada. Verso 6. Quando as multidões ouviram a sua mensagem, a mensagem do Felipe, o diácono, e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Amados, Atos 1:8. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo quando ele vier sobre vós, para que vocês possam pregar a palavra de Deus. A presença do Espírito, o poder do Espírito, a capacitação do Espírito não é para, em primeira mão, fazermos sinais, milagres e prodígios. O poder do Espírito é primeiramente para pregar o Evangelho. E quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho, nesse contexto é que nós então vamos necessitar do poder do Espírito para fazer sinais e demonstrar a autoridade da nossa pregação. Sinais, milagres, prodígios, maravilhas, cura, libertação são para confirmar, para consolidar a pregação da palavra de Deus. Porque se não tiver a pregação, a ministração da palavra, esses eventos sobrenaturais, eles são um fim em si mesmo. A Bíblia está me dizendo aqui, dizendo a você, que quando as pessoas ouviram a pregação do Felipe, eles deram atenção, e eles viram então os sinais que Felipe fez. E desta forma, as pessoas foram impactadas pela palavra de Deus. As multidões ouviram atentamente, porque elas então foram constrangidas ou atraídas pelos sinais e maravilhas que Felipe realizou. O Espírito Santo agia através de Felipe. Quando Pedro e João, no capítulo 3, eles vão até o templo para a oração, às 3 horas da tarde, antes de entrar no templo para orar, eles curaram aquele paralítico. E aquele paralítico acompanha Pedro e João até o templo. E aquilo foi a atração daquela tarde. As pessoas ficaram impactadas, entusiasmadas em ver o aleijado curado. E a partir então desse sinal, desse milagre, as pessoas se abriram, deram atenção para Pedro. Pedro pegou a palavra e muitos se converteram. Sinais, milagres, prodígios não são um fim em si só, são um meio de atrair a atenção das pessoas para que elas possam ouvir a pregação da palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, nós vamos ter momentos em que Ele vai nos usar para confirmar essa palavra através dos sinais. Milagre, libertação fortaleceram a fé daquelas pessoas. Não é o final da pregação, mas demonstrou o poder de Felipe da igreja na obra missionária. Querido, se você quer fazer milagre, se você quer curar enfermos, se você quer expulsar demônios, se você quer viver experiências sobrenaturais, saia de dentro das 4 paredes. Comece a evangelizar, comece a pregar, comece a se envolver com as pessoas, comece a levar o evangelho. O inimigo vai se levantar contra você, e aí você vai ter que exercer a autoridade do Espírito para realizar sinais, para comprovar a sua pregação. Fazer sinais dentro de um ambiente cristão é muito fácil, meus irmãos. Mas aquilo que nós vamos fazer lá fora é justamente para demonstrar essa autoridade e esse poder. Então, se você, como um bom batista, quer experimentar algo sobrenatural nessa linha de sinais, milagres e prodígios,
Comece a pregar mais a palavra, a evangelizar mais, visitar mais as pessoas, levar a graça de Deus. Comece a se envolver com as pessoas lá fora. Você vai ver oportunidades se levantarem e se abrir diante de você, para você realizar sinais e prodígios. Amém? Quando obedecemos ao chamado missionário, Deus confirma a sua palavra com sinais e transformação de vidas. Ele vai fazer isso no nosso meio. Em último lugar, verso 9 até o verso 13. Quando nós fazemos missões, o Evangelho transforma vidas e desafia as trevas. Quando nós fazemos a obra missionária como fez Filipe, nós vamos então transformar vidas. E ao transformar vidas, nós vamos mexer com as trevas. Jesus disse, quando ele lança as bases da igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quando a igreja se dispõe a fazer missões, a pregar a palavra, nós mexemos com o sobrenatural. Nós mexemos no mundo espiritual. O inimigo vai se levantar e nós como igreja temos que estar preparados. Versículo 9. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria e ali havia há anos. Praticava suas feitiçarias ali naquela cidade há muitos anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. A ponto desse Simão oferecer dinheiro para receber o poder que Filipe estava exercendo. Então, você consegue perceber o que está sendo descrito aqui, queridos? Simão era o mágico da cidade, era o feiticeiro da cidade, era o macumbeiro da cidade, era o realizador de trabalhos naquela cidade. A Bíblia diz que ricos e pobres, grandes e pequenos iam até ele. Mas quando Filipe chegou lá, a pregação, a autoridade e o poder que emanava através de Filipe, do Espírito Santo, chamou a atenção da cidade inteira. As pessoas que antes ouviam o Simão, agora passaram a ouvir o Filipe. As pessoas que antes iam atrás da magia do Simão, agora vão ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. O próprio Simão acaba compreendendo a mensagem. Significa que quando nós fazemos missões, o Evangelho vai transformar vidas e vai mexer com o mundo espiritual, com as trevas. Esse Simão, chamado de mágico, enganava o povo com falsas obras espirituais. Queridos, quanta enganação que existe aqui na sociedade. Quanta enganação, quantas pessoas fazendo coisas para enganar, para continuar deixando as pessoas presas às trevas espirituais. Mas o verdadeiro poder do Evangelho liberta, cura e muda esta realidade. Aquele homem estava enganando as pessoas, mas Filipe chega com o Evangelho e liberta aquelas pessoas. A mensagem de Filipe levou muitos ao arrependimento e ao batismo. Os seguidores do Simão agora passam a seguir a Jesus Cristo. Até mesmo Simão reconheceu a autoridade do Evangelho. Então, quando nós, como igreja, fazemos missões, nós vamos transformar vidas. Aliás, queridos, o único poder para transformar vidas é o Evangelho. O único meio de transformação de vidas é o Evangelho, é a palavra de Deus. O único método para transformar corações é a palavra, a pregação do Evangelho. Por isso que o mundo precisa ver a diferença entre uma religião vazia e o poder transformador de Cristo. As pessoas precisam ver o poder do Evangelho através de nós, da nossa pregação, da nossa vida, para que esse poder, então, contrastando com a religião vazia, as pessoas possam perceber que elas precisam se render ao Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja faz missões, a igreja vai crescer. Nós vemos aqui Filipe
fazendo uma grande obra missionária, e a igreja se desenvolvendo, a igreja crescendo, a igreja prosperando, pessoas recebendo a Jesus, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo discipuladas para a glória do Senhor e para o crescimento da igreja local. Quando nós saímos para fazer missões, Deus abençoa a obra da igreja aqui. Quando nós investimos para fora, meus irmãos, Deus ele abençoa aqui dentro. Quando nós enviamos missionários, Deus manda mais pessoas para a nossa igreja. Então nós precisamos compreender que se nós somos uma igreja guiada pelo Espírito Santo, nós vamos crescer fazendo missões, pregando o Evangelho, evangelizando e levando a graça àqueles que estão perdidos. Eu termino então, meus irmãos, dizendo que uma igreja guiada pelo Espírito, ela cresce porque ela evangeliza e porque ela faz missões. Nós não queremos crescer por meio de cartas de transferência, nada contra as cartas de transferência. Nós não queremos crescer com membros vindo de outras denominações, embora sejam todos bem-vindos no nosso meio. Nós não queremos, irmãos, crescer pescando membros em outras igrejas. Nós queremos crescer tirando pessoas das trevas, salvando pessoas que estão perdidas. Este é o método saudável de crescimento para a igreja. Mas para isso, nós precisamos fazer missões, ou nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos evangelizar, nós precisamos enviar missionários, nós precisamos alcançar a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Como Felipe, cada um de nós, membros da igreja, devemos romper as barreiras, sair apenas do meu cargo, da minha função. A irmã Mislene não é só líder das mulheres, ela é líder das mulheres e ela é uma missionária. O irmão Francisco não é só o que toca o violão no louvor, ele toca o violão, mas ele é um missionário. Assim, cada um de nós, não somos apenas um membro ou líder de uma função aqui na igreja, nós somos isso e somos também missionários. Você não é só um professor na sua escola, você é um professor e um missionário. Você não é só um construtor, você é um construtor, mas você é um missionário. Não é só um administrador, é um administrador e um missionário. Você é um missionário, como Felipe entendeu a obra missionária para a sua vida. Por isso devemos romper barreiras, pregar com ousadia e confiar no poder do Espírito Santo. Aquele Espírito de Atos 1:8 foi derramado sobre Felipe. Ele foi escolhido como diácono, mas ele foi também alçado como missionário. O que nós, irmãos, temos feito para expandir o reino de Deus? Eu quero deixar essa pergunta final para a sua reflexão. O que nós temos feito para expandir o reino de Deus? Senhor, guarde essa palavra no nosso coração e a partir dela, ó Pai, nos impulsione para a obra de missões. Seja missões locais, missões transculturais, seja a nossa Jerusalém, nossa Judéia, nossa Samaria, os confins da terra. Seja, Senhor, compartilhando Jesus com o meu colega de trabalho, com o meu vizinho. Seja compartilhando Jesus com a minha família. O Senhor nos chama para sermos missionários. O Senhor nos convida para fazermos mais do que apenas uma administração, uma função como membros desta igreja. O Senhor nos chama para sermos missionários em todo o tempo, em todo lugar onde nós estejamos. Dessa forma, nós vamos ser uma igreja que vai crescer para a Tua glória. Nos abençoe, nos dê a capacidade, a ousadia do Felipe, que nós possamos aprender com ele a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E assim vamos todos cumprir a grande comissão de Mateus 28. Levar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizá-los, integrá-los na igreja e assim, ó Pai, cumprir a obra do Senhor. Nos abençoe como igreja local. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.